a audiodescrição, ela não é uma narração, né? Então, assim, eu tenho curiosidade de saber como que fizeram isso no âmbito esportivo e no futebol, assim. Porque eu acho interessante a coisa da narração mesmo, da pessoa que imprime uma emoção, né, enquanto ela tá falando. Mas entendo também que a audiodescrição tem que ser linear, né? Tem que contextualizar só e dar as informações. Então, não sei se é legal. Mas aí eu tô falando, a pessoa vai ter que entender muito de futebol. Porque... Não, mas aí eu não tô falando pro cara que tá vendo em casa ou tudo mais. Eu digo pra pessoa que tá vivendo a experiência ao vivo. Do que tá acontecendo ao redor. A torcida não... Entendeu? Eu não, digo então, mas ainda assim... De uma audiodescrição mais nesse sentido. Parecido, assim, vamos lá, não é parecido, mas vou falar de uma experiência que foi o carnaval. Fiz 2 anos seguidos o carnaval. Então, é óbvio que a gente vai fazer a narração, a audiodescrição de tudo que acontece durante o desfile, ala por ala, como são as fantasias, à medida que a gente tem tempo para fazer isso. A gente fala de coreografia, da comissão de frente, a gente vai falando tudo. Só que, nos intervalos, ou até mesmo antes de começar, a gente fala também. A gente dá as boas-vindas e já começa. Fala o que está acontecendo nas arquibancadas. Se algo de extraordinário acontece... Mas isso é pra galera que tá vendo lá? Lá. É isso que eu tô falando. Sabe uma coisa que é uma audiodescrição, né, essa que você tá me passando aqui, que é para as pessoas terem a experiência do ao vivo, do local, do que está acontecendo não é uma narração para quem está em casa, não é uma audiodescrição para quem está em casa, igual a coisa do filme. É para o deficiente visual ter a experiência completa daquilo que ele está vivendo. Sim. Mas isso que eu tava falando do narrador e tal, era visando o local mesmo. Você tá acompanhando... Assim... Com qual seria a pegada dessa audiodescrição para um evento de futebol, entendeu? É isso que eu penso. O que seria mais interessante? Uma coisa linear, tipo assim, descritiva mesmo, ou algo que fosse uma narração que buscasse envolver de alguma forma? Então, Entende? essa é uma discussão que acontece até no nosso meio, dos áudios de escritores, de quem estuda, os professores, porque imagina um filme de terror, um filme, vamos lá, romântico, um filme mais infantil, a gente discute se realmente tem que ser o mesmo estilo o tempo todo. Se não tem que ter, não tanta emoção, não é emoção, mas um tom diferente. Exatamente. Então, algumas pessoas são a favor de ter algo mais, sabe, na pegada daquele projeto, daquele filme. Mas eu não sei nessa questão do deficiente, do audiodescrição para deficientes visuais. Mas pelo menos a audiodescrição dos filmes, igual o Jefinho estava falando, da placa. Por exemplo, num filme de terror, ele dá uma tonalidade. Não entre. Então, na audiodescrição, normalmente não. Tudo linear. Mas ele dá uma tonalidadezinha. Sim, aí a gente tem que perguntar sempre ao consumidor. Entendeu? O que eles preferem. E vai ter divergência entre eles. O Jefinho vai gostar de uma forma e o outro vai gostar de outra. O que você prefere? Da forma mais neutra, da forma mais... Eu acho que eu prefiro da forma mais tendenciosa. neutra. Eu acho que eu prefiro na forma mais neutra. Pelo menos livros e tal. Eu não gosto de audiolivro, por exemplo. Eu gosto de ler robotizado mesmo, porque aí eu, na minha cabeça, vou dando os tons daquela frase robotizadinha que eu acho que tem. Agora, porque é o que você falou, né? Não é uma narração, né? Não é alguém, uma descrição. Não é alguém narrando. Mas é porque, por exemplo, num filme onde você vai entrar ali nos intervalos das falas e tal, eu acho que neutro, com aquela coisa do tom da série, né? Eu acho que eles isso é uma coisa interessante. Eles pensam ali no tom da voz do audiodescritor para não ser uma coisa que fuja e tal. Acho que a preocupação tem que ser mais por aí. Mas não sei, me parece, assim, a princípio não vejo a necessidade de entrar no clima de, se for comédia, faz mais assim, se for drama, faz mais assado. Na coisa do esporte é que eu tenho dúvidas. E principalmente pro ao vivo.
né? Porque eu tava até viajando aqui uma coisa que não foi feita, e não sei se vai ter como ser, mas, por exemplo, talvez fosse interessante eu assistir um jogo narrado pelo Galvão Bueno, normal, como ele narra, só que com audiodescrição. Como? Falando que ele não fala. Entrando nos momentos que ele não entra. Mas ele fala muito o tempo todo? Ele fala muito o tempo todo, mas nem sempre. Então, assim... O da TV, a narração televisiva, ela é mais pausada do que da rádio. Do que da rádio. Então, muitas vezes... A rádio é... Blá, blá, blá. Muitas vezes você tá acompanhando o jogo narrado pela TV, você tem 10 segundos ali de silêncio, você tem 15 segundos, ou você tem 3 segundos que a câmera tá pegando um negócio que de repente é interessante. Sei lá, eu tô viajando aqui, não sei. Porque assim, aí você tá acompanhando como que aquele cara entrega e o que se passa na imagem, de certa forma, né? Só que também não dá pra fazer isso ao mesmo tempo que o cara fala, né? Enfim, é um quebra-cabecinha mesmo. O filme, é o que você falou, quando a gente vai fazer o roteiro, a gente vai e volta várias vezes e vê o que encaixa. Né? É porque você tá falando mais na linha de transmissão. Essas experiências que ela viveu no Rock in Rio, no Carnaval, é mais uma coisa de trazer o deficiente para o in loco. Ele está naquele lugar e o que está acontecendo em volta dele naquele lugar. Mas é uma transmissão também, assim. Na verdade, é diferente do... Isso eu ia te perguntar. Porque para isso não tem roteiro, ou tem? Não. São três formas de fazer, né? A gente fala que é o pré-gravado, que tem o roteiro. Tem o ao vivo com roteiro, que seria o quê? Um teatro. Um stand-up do Jefinho. Eu já sei o que ele vai fazer ali, né? Teoricamente, porque a gente sabe que de uma sessão para outra ele vai fazer um outro gesto e tal, mas ainda assim a gente tem um roteiro. Então a gente vai assistir, vai fazer o roteiro e vai falar ao vivo ali. E tem o que a gente chama de simultâneo. O simultâneo foi o que aconteceu no Carnaval e o que aconteceu no Rock in Rio. Então, Game XP, por exemplo, a gente fez a game também. Uma pessoa passou mal. Estava na frente do palco, era final do dia, acho que o sol estava bem quente, enfim. E aí a brigada de incêndio, né? Eles correram para socorrer, abriu um clarão ali, todo mundo, e alguém no palco, era na hora da competição de cosplay e tal, eles mencionaram. Então, eles não mencionaram assim, tem alguém passando mal ali, não sei o quê, falou assim, galera, abre aí, tá chegando socorro. Se o Jefinho ouve só isso na hora, galera, abre aí, tá chegando socorro. Ele vai imaginar 1000 coisas, né? E aí a gente fala que uma menina desmaiou, que os socorristas foram até lá, passaram na nossa frente naquele momento ali carregando. Você contextualiza a situação do ao vivo, ele não fica ali. Perdido. E outra coisa, a gente só descreve o que a gente realmente vê daquele ponto que a gente está, que é o que ele está também. Então, a gente está acontecendo em outro lugar que eu não estou vendo, não adianta. Eu vou ficar como ele. Vou ouvir o que está se passando. O que narrou. O que está passando ali ao redor. Mas o que se a gente vê, se está no campo de visão ali, então tudo que acontece, já aconteceu de, vamos lá, um passista cair na nossa frente, sambando, escorregar. Repórter fazendo ali uma entrevista. Não tem som nenhum, mas está bem no nosso ângulo ali, né? Na parte ali, no nosso campo de visão. Então, tudo que acontece. Alguém estendeu uma bandeira do outro lado, do Salgueiro, da Portela, não sei o quê. Aí a gente fala.